e vim mais uma vez dar uma aula de matemática para vocês. Não esquecendo, eu vou fazer um apanhado geral, mas se você tiver dúvida, você vai no grupo do WhatsApp da sua professora Regente, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior carinho de te responder, ok? Então hoje nós vamos trabalhar sistema de numeração decimal. A maneira como nós falamos e como nós escrevemos dá a dica de que número que nós estamos falando. Por exemplo, o número 1, unidade. Uma unidadezinha, ó, número 1. Se eu colocar somente a vogal U, é unidade. De dezena. Dezena. Olha aqui, ó, o início da palavra já está dando uma dica bem bacana, que vem do 10 de dezena. Centena. Centena. Já lembra aqui, ó, C, só que o 100 é com M, né? Mas é só para vocês lembrarem. Centena vem do 100, unidade de milhar. Milhar, gente, de mil em mil. Até as contagens ficam mais fáceis se nós lembrarmos a maneira como a gente fala, a gente já vai saber. Contagem de unidade, 1 em 1, 1, 2, 3, é uma contagem natural. Eu nem lembro mais o que são números naturais. Fala-se números naturais porque as contagens acontecem de maneira natural. Por exemplo, um objeto, 2, 3, 4, 5, não vai aumentando, então é uma contagem natural. Eu vou contando de 1 em 1. Agora, quando os números terminam com 0, a gente costuma dizer que são dezenas exatas, centenas exatas, unidade de milhar exata. Então vamos lá, dezenas exatas, eu vou contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Centena, eu conto de quanto em quanto? Vamos lá em casa falando. Centena de quanto em quanto? 100 em 100, 100, 200, 300, 400 e assim por diante. Quando eu falo de unidade de milhar, milhar quer dizer de mil em mil. Quando falam assim, havia na cidade de Pontal do Paraná milhares de turistas neste verão. Milhares. Pode ser 1.000, 2.000, 3.000, até 9.999 nós falamos unidade de milhar. Então a contagem fica muito mais fácil quando a gente sabe o que é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, de mil em mil. Então lá na atividade de vocês vai ter um ábaco, só que lá vai estar bonitinho, coloridinho, e aqui não. Aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Nós vamos representar números no ábaco. Por exemplo, eu vou colocar 2 argolinhas na unidade, 4 na dezena, 3 na dezena, 2 na unidade de milhar. E agora eu vou formar esse número. Se está na unidade de milhar, é mil em mil. Então eu tenho 1.000, 2.000, centena, conta de 100 em 100. 100, 200, 300, então eu sei que é 2.300, dezena agora, galera, 10, 20, 30, 40, 2.340 é unidade, 1, 2 unidades. Formei um número, 2.342. Vai ter atividade também que vocês vão ter que escrever da forma usual, como a gente usa, como a gente fala. Vai ter outras atividades que vai estar escrito assim, escreva como lemos, é a mesma coisa, nós vamos escrever de forma usual, da maneira que nós usamos. Se eu quero escrever esse número aqui, 2.000, isso é muito importante não escrever corretamente. 2.000, agora eu dou uma paradinha, 2.340 e 2. Ah, Pro, você está esquecendo uma coisa aqui. Pode ser colocado uma vírgula aqui para separar. 2.342. Tem que tomar muito cuidado com a letrinha E, porque tem gente que coloca E demais, daí fica assim, ó. 2.342. Viu que é muito E? Nós temos que falar mentalmente, olhar o número e falar. 2.342. Então, nessa parada eu sei que vai vírgula. Certo? Então, na outra atividade de vocês, vai falar sobre ordem do número, sobre a classe do número. Então, nós vamos falar desse número aqui, ó. 2.986.
Quantas ordens ele tem? Quantos dígitos ele tem? Quantos algarismos ele tem? Sabe, todas essas palavras meio esquisitas que a professora falou, quer dizer a mesma coisa. Número, ordem, algarismo, dígito é a mesma coisa. Se alguém perguntar quantas ordens tem esse número? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. É só eu contar. 1, 2, 3, 4. Tem 4 ordens. Quantos dígitos ele tem? Também tem 4 dígitos. Quantos números? Tem 4 números. Beleza? Então tá bom. O número 8, nesse número representa quantas unidades? O número 8 está aqui. O número 8 ele é da segunda ordem, da classe das dezenas. Eu tenho 8 dezenas. 8 dezenas. Uma dica para vocês se lembrarem. 8 dezenas. Opa, o 10. Então eu tenho 8 dezenas, que quer dizer 80. Qual é o número que está na quarta ordem? Está aqui a quarta ordem. Qual é o número? Número, não perguntou quantidade. Número que está na quarta ordem é o número 2. Quanto que vale o número que está na quarta ordem? Se eu tenho 2 unidades de milhar, unidade de milhar é de 1000 em 1000. Eu tenho 2000 unidades, ok? E assim por diante. Se eu for escrever o nome desse número, escrever nome de número, a gente não vai falar assim não. Nós vamos falar assim. Como que eu escrevo por extenso corretamente? Qual é a forma usual? Temos que falar bonitinho às vezes, hein, galera? Como que eu escrevo esse número de forma usual? 2000, lembra da vírgula, 986. Mas eu também quero decompor. Tem bastante atividade de decomposição. Decompor, eu vou abrir o leque desse número. Então, 2000, olha como que é fácil. A maneira que eu falo, só eu prestar atenção. 2000, vou decompor. 2986. Decompus também é uma maneira de decompor. Tem pessoas que gostam de colocar o sinal de mais, de adição. Daí vai ficar assim, 2986. Estão prestando atenção nisso? A maneira como a gente fala é igual, da mesma forma que eu decomponho? 2986. Facinho a decomposição, ok? Nós já falamos sobre decomposição, nós já falamos sobre contagem, agora a gente vai falar sobre situações problemas. Uma questão muito importante, galera, de situações problema é a leitura, é saber empregar corretamente os números, os dados que estão nessa situação problema, os algoritmos, as continhas que têm que ser feitas. Então, eu vou ler aqui uma das situações problemas que às vezes vocês têm mais dificuldade. Uma loja vendeu 128 automóveis. Então foram vendidos 128 automóveis. Eu já tenho o primeiro dado. Vendeu 79 e depois comprou mais 56. Meio que eu dei uma misturada nos números, mas eu só retirei os dados para poder fazer os algoritmos, as continhas corretamente. Então eu sei que ele tinha 128. Tem aqui a palavra vendeu. Se ele vendeu, será que ele ficou com mais ou ficou com menos carros? Ah, com certeza ele ficou com menos, né, Pro? Então nós vamos fazer conta de subtração, de menos. 128 menos os 79 carros que foram vendidos. Unidade, dezena, centena. Lembrando que toda conta tem que começar sempre pela unidade. Se você quiser começar pela centena, a conta já vai começar errada. Não podem. Nós começamos a nossa conta pela unidade. Então vamos lá. Eu gosto de falar assim. 9 para chegar em 8. Quanto que dá? Vamos tentar? 9 está na minha cabeça. Depois o 9. 10, 11, 12. Opa! Passou do 8 muito tempo. Mas vai chegar lá no 1000 e não vai chegar no 8. Por quê? Porque o 8 está para trás. O 8 é menor. 9 não pode chegar no 8. E se eu tenho 8 unidades, eu quero tirar 9. Também não pode, não tem como. Então, vou ter que emprestar do vizinho. Vou tirar do 2 um número. Tinha 2, tirei 1, fiquei com 1. Então, agora 9 pode chegar em 18? Pode sim. Vamos provar isso? 9 está na minha cabeça, depois o 9. 9.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Quase que errei, hein, galera? 9. Então, 9 para chegar em 18, 9. 7 para chegar em 1. 1 é menor do que 7. Eu não consigo chegar a 7, 8, 9, 10, chegar no 1 nunca, porque o 1 está para trás, o 1 é menor. Então, eu também vou ter que tirar lá da centena um número. Opa, aqui só tinha 1, tive que tirar 1, fiquei com 0. 7 para chegar no 11. 7, 8, 9, 10, 11. 4 números. E aqui ficou 0, eu não tenho nada, nem tem como, vou colocar o 0. Então, quanto que ficou? Ficaram 49 automóveis. Nem tem como, vou colocar o 0. Então, quanto que ficou? Ficaram 49 automóveis. Ele ficou com 49, mas foram comprados mais 56. Se foi comprado mais, vai ficar com mais carros. Então, vamos lá. 9 mais 6, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sobe 1. Eu gosto de colocar o número 1 dentro de um ciclo, que é para a gente não se perder. 5, 6, 7, 8, 9, mais 1, 10. Quantos carros ficaram? Olha a resposta. Quantos automóveis possui a loja agora? 105 carros. E na hora de vocês colocarem a resposta, gente, parágrafo, letra maiúscula é uma afirmativa, então tem que ter o ponto final. A loja possui agora 105 automóveis. Agora, quase finalizando as nossas atividades, tem mais um probleminha que às vezes surgem dúvidas quando no meio está escrito centenas em vez de estarem escritas as unidades completas. Então, na letra B está escrito assim: num supermercado havia 8 centenas de latas de azeitona. Foram vendidas 593 latas. Olha o que está falando aqui, 8 centenas. Quanto que é 8 centenas mesmo? 8 de 100, é 800. Então, tem 800 latas de azeitonas. Foram vendidas. Quando a gente fala vendida, será que vai ficar com mais ou vai ficar com menos? Lembrem lá, tem uma baita prateleira cheia de latas lá, mas foram vendidas. As pessoas vão tirando, então vai ficar com menos. Então, a conta é de subtração, de menos. Então, menos, tinham 800 centenas. Menos, porque foram vendidas 593 latas. Então, eu já sei que conta que eu tenho que fazer. Lembrando, toda a conta tem que começar pela unidade, gente. Opa, eu não tenho nada aqui, eu não tenho nada aqui. Essa continha é aquela bem bacana que a gente tem que ir lá na esquina para buscar número e vir trazendo até chegar na gente. Por exemplo, então, vou tirar o número 8. O número, fui lá na esquina. Tinha 8, tirei 1, fiquei com 7. Quanto que eu fiquei aqui agora? Com 10. Opa, mas agora a unidade tem aqui na dezena bem pertinho para emprestar 1. Vou tirar do 10 o número e aqui fiquei com 9. Viu como é bacana? Eu fui lá na esquina buscando um númerozinho até chegar aqui na unidade. Então agora vocês vão fazer 13 para chegar em 10, depois 9 para chegar em 9, que é ele mesmo, e 5 para chegar em 7, e vocês vão achar o resultado. Ok? Agora nós vamos ter gráfica. É tão gostoso trabalhar com gráfica, a gente pode pesquisar, a gente pode descobrir as legendas, porque se você não olhar o título, não olhar a situação, problema, e se você não ver a coisa principal que é a legenda, você não vai entender nada. Então o gráfico é uma leitura, galera, é uma pesquisa, é uma fonte de informação que faz a gente descobrir alguma coisa. Então vamos lá, aqui nós temos um gráfico. Depois do material impresso vai ficar mais fácil para vocês perceberem isso. Tem uma barra que está mais escura e uma barra que está mais clara. Então aqui do ladinho nós temos a legenda. As barras que estão mais claras representam o 4º ano. As que estão mais escuras representam o 5º ano. Está escrito assim: no gráfico abaixo estão apresentados dados sobre o número de alunos do 4º ano e do 5º, de 4 escolas. Em qual dessas escolas há o maior número de alunos do 4º ano? Lembrando que todo gráfico tem na vertical as quantidades, na horizontal outros dados, no caso escola 1, escola 2, escola 3.
Ai, Pro, como que eu vou saber isso? Já nem lembro mais. Vocês não querem saber o número maior de alunos no quarto ano? Então, o quarto ano está representado com a barra mais clara. Então, vocês vão ter que ver aqui em todas essas escolas qual é a barra que está com uma quantidade maior representando o quarto ano, ok? Agora nós vamos trabalhar com reta numérica, como é bem bacana trabalhar reta numérica. Quando a gente aprende, a gente nunca mais esquece. Então, nós temos a reta numérica que começa na letra P, que vai no 960, vai até a letra U, que acaba no 1010. A situação problema diz que nós temos que contar de 10 em 10 unidades. 10 em 10 unidades é muito mais fácil falar de dezena e dezena exata, certo? Então, se eu tenho 960, de 10 em 10, vou para o 970, 980, 990, 1000, cheguei à unidade de milhar, 1000, 1010, olha a dezena aqui exata também. E agora olha a pergunta, em qual ponto está localizado o número 990? Sabendo que a diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 10 unidades, aonde que nós encontramos, qual é a letra que está o 990? P, Q, R, S. Então aqui está a resposta correta, que vocês vão ter que marcar X lá na letra que está ali coordenando. Então, as últimas atividades são algoritmos, são continhas que vocês vão ter que resolver. Lembrando da tabuada, no material anterior e nesse material nós temos a tabuada, nós temos aqui continha de dividir, nós temos continha de subtração e de multiplicação. E vocês vão ter que montar as continhas, podem resolver aqui ou então em uma outra folha anexa, certo? Que se vocês fizerem no caderno, não tem depois como corrigir. Então, bom mesmo é fazer numa folha anexa, ou se vocês quiserem, podem resolver aqui. A resposta de cada continha, de cada algoritmo, está aqui no diagrama, ok? Eu vou fazer uma continha aqui para vocês. 356 vezes o 4. Tabuada, galera. 4 vezes 6, 24, some 2, gosto de colocar dentro desse ciclo para não se perderem. 4 vezes 6, 24, 4 vezes 5, 20, mais 2, 22, sobe 2. 4 vezes 3, 12, 13, 14, somei com o número lá de cima. 1424, vou ter que achar o resultado, 1424, aqui vou ter que pintar ou marcar um X no diagrama. Se a minha conta tivesse errada, o número não estaria aqui no diagrama. Então, se o número que vocês acharam não estiver no diagrama, a sua conta está errada. Último quadradinho, a última atividade, tem os números, os algarismos aqui, os dígitos, no caso 700. Vocês vão ter que contar quantas letras tem a palavra 700, por exemplo. 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui na cruzadinha vocês vão ter que achar aonde está o espaço que tem 10. No caso 700, número 1. Número 1, será que o número 1 tem mesmo a quantidade de letras que eu escrevi? Se sim, está correto e vocês vão poder colocar cada número dentro do seu quadradinho, ok? Galerinha conectada de Pontal do Paraná, foi muito bom estar com vocês esses minutinhos, mas se você não entendeu alguma coisa, deixou alguma coisa passar, volte o vídeo, assista quantas vezes for possível e que vocês tenham autonomia para fazer todas as atividades. Resolvam tudo, coloquem numa folha anexo e levem lá na sua escola novamente. E qualquer dúvida, fala com a tua professora no WhatsApp, tá bom? Um beijo da professora Cristina Cabral da Escola Ezequiel.